Começando mais um pós-consulta, eu sou o Fê Cruz, o seu apresentador, e nós temos hoje uma entrevista incrível, mas antes de eu falar da nossa convidada, lembra que o pós-consulta é um programa de entrevistas pela Shop Medical, onde nós entrevistamos profissionais da saúde incríveis, visionários, pessoas que realmente fazem a diferença nesse mercado, promovendo a saúde, qualidade de vida, bem-estar e principalmente falamos de negócios. É isso que você também profissional dessa área necessita, gosta de ouvir, gosta de ver, e nós estamos aqui para compartilhar com vocês. E hoje a nossa convidada é a doutora Priscila Barreto. A doutora Priscila Barreto é referência em tricologia e saúde capilar, combinando sua expertise médica com uma abordagem inovadora e acessível. Com ampla desenvoltura e comunicação descontraída, ela se destaca como mentora de médicos e líder do renomado grupo RAT, Raciocínio Avançado em Tricologia, que reúne especialistas para discutir as mais recentes tendências e avanços nos tratamentos capilares. Seja no atendimento clínico, na mentoria de profissionais de saúde e na disseminação de conhecimentos sobre tratamentos capilares de ponta, a doutora Priscila Barreto segue com uma voz influente e inspiradora no mercado da tricologia. Já chegou, já estamos com a doutora Priscila Barreto, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, né? A gente sabe o quanto é corrido. E a pergunta é, você é uma grande referência, nós estávamos até brincando aqui antes de começar a gravação, que eu faço uma pesquisa no ChatGPT e mandou um texto gigante dela. Isso quer dizer que é uma grande força que você tem na comunicação, você é uma grande inspiração para os médicos. Mas agora nós vamos tirar a doutora de cena e trazer Priscila Barreto. Por quê? Tricologia. Bom, em primeiro lugar, é um prazer falar sobre isso, até porque eu amo compartilhar essa história, eu amo compartilhar essa jornada, porque muitas das vezes, principalmente dentro da medicina, o médico ele se coloca dentro de uma caixinha. Então, a gente passa muito tempo da nossa vida dentro de uma faculdade, 6 anos, depois dentro de uma especialização, de uma residência, enfim, é realmente muito tempo. E acaba que o médico ele se coloca dentro daquela caixinha, dentro daquela especialidade que ele fez, e ele esquece que hoje o que eu mais acredito é que o bom médico é aquele que olha para o paciente como um todo, não só aquele que olha para aquela queixa que o paciente te trouxe na consulta. Até porque você, por exemplo, que usa bastante ChatGPT, se você perguntar, caí ou tô com uma dor no braço, o que que pode ser? Sim. O próprio ChatGPT vai te dar as opções, o que que pode ser. Tome um anti-inflamatório, faça uma fisioterapia. Uhum. Então, eu acredito muito que hoje os pacientes sabem da inteligência artificial e eles procuram dentro de um consultório médico, dentro de médicos de verdade, aqueles que olhem o paciente como um todo. E para mim, o cabelo nada mais é do que um fofoqueiro do que está acontecendo com a saúde do paciente. Mesmo? Exatamente. Ai, meu Deus. Já li bastante coisa Ai, aqui. meu Deus. Então eu me formei na UFJF, logo em seguida eu fui para a parte de posto de saúde, trabalhei muito na parte de comunidade, em postinho, atendendo a comunidade. Legal. Adorava essa parte, ganhei muito conhecimento sobre a linha, foi uma experiência, assim, muito interessante, principalmente a nível de relação pessoal. Mas desde Galinha, você disse? eu trabalhava numa cidade de 20.000 habitantes. Esses PSFs, UPA, o pessoal que gostava dos médicos, ia lá, levava o abacate que colhia, galinha, Pra ele ir embora. Foi ele. ó, saco de manga, galinha. Então a experiência de um postinho de saúde foi muito interessante como pessoa. Mas como médica, a gente não tem um plano de carreira. É. Então, eu sabia que eu amava aquilo, eu amava as pessoas, eu amava os brindes que eu ganhava das pessoas, essa comunicação que a gente tem, mas eu não me via fazendo isso daqui 10, 20 ou 30 anos, porque eu sabia que eu teria que ficar todos os dias, de 8 da manhã às 6 da tarde. Isso tinha um plano de ganhar mais, de ter um outro carro. Então, nesse momento da minha vida, eu comecei a me questionar se eu realmente precisaria dedicar o resto da minha vida fazendo o que eu amava, que era a medicina, que era atender pessoas, mas também, por outro lado, dedicando o meu tempo. Sim. E exatamente nesse momento, a minha mãe adoeceu. E a gente descobriu a doença dela, foi algo assim bem grave, foi um câncer no cérebro que foi muito agudo. Uau. E
Aí eu me peguei tendo que ficar dividida entre o que eu amava, que era o atendimento, pessoas, a medicina, mas também o que eu amava muito, que era a minha família. E eu não conseguiria estar ao mesmo tempo dentro de um plantão, dentro de um posto de saúde e cuidando dela. Então eu pensei: "Bom, eu preciso de pensar alguma especialidade que vá me dar um pouco mais de qualidade de vida, que eu consiga ter tempo para ficar com ela". Ah, porque nessa época você fazia clínico. Eu só fazia posto de saúde e plantão. Ah, Então, entendi. eu amava, não é algo do tipo, Entendi. eu fazia É obrigada. que quando você escolhe, a minha opinião como leigo, quando você escolhe ser médico, é muito olhar ao próximo, é muito doação, né, não olhar pra si mesmo, Exatamente. Só que, quando você faz a escolha da medicina, tanto que eu brinco que dentro das linguagens de amor, a linguagem de quase todo médico é serviço. Porque a gente se preocupa muito com o outro, em doar, e a gente passa todo esse tempo da nossa vida estudando 6, 8, 10 anos, aprendendo que a gente precisa se doar e que qualquer erro, ou se você não estiver ali na hora certa, pode ser fatal. Só que chega um momento de virada de chave na vida que você percebe que a sua doação também precisa ser para aqueles que estão perto de você, para aquele que você ama, para a sua própria vida. Então eu não tinha muita qualidade de vida, não conseguia fazer academia, porque era de 8 da manhã às 6 da tarde, às vezes a Argentina pegava plantão. energia, né, vamos É é intenso, intenso. intenso. Exatamente, você tem uns memes que eles falam, né, o médico com 25 anos, é aquela cara de acabar, porque é intenso, então realmente. E nesse momento que para mim foi um momento de virada de chave, quando eu tive que escolher entre servir a minha profissão, aquilo que eu amava, que era a população, ou servir também, mas alguém que eu amava muito e que era minha mãe que precisava, eu falei: "Olha, eu não vou conseguir fazer os 2 ao mesmo tempo, que eu sou uma só". E aí eu decidi ir para dermatologia. Ficando interessante. E aí eu falo que é interessante, porque geralmente quem vai para dermato são aquelas pessoas que pensaram nisso a faculdade inteira. Então é aquela pessoa que desde a faculdade já cuida do cabelo, já sabe as marcas de maquiagem, as influencers hoje, né, de estudam moda, enfim, são sempre as mais bem vestidas da faculdade. E, na verdade, na faculdade, eu não fui bem esse exemplo de pretendente a dermato. Eu ia para a escola, para a faculdade de pijama, assim, eu era zero vaidade, zero. E eu fui para dermato pensando mais na qualidade de vida, de ter tempo. E durante a dermatologia, eu tinha muita facilidade com procedimentos, eu até achei que eu iria fazer só parte cirúrgica, tirar câncer. É uma coisa muito simples, uma parte É, cirúrgica, uma coisa sempre assim. gostei de cirurgia. Eu falei: "Bom, então eu devo ir para cirurgia dermatológica". Mas, né, essa facilidade de fazer procedimentos, ter muito rápido, aprender e aplicar, eu acabei aprendendo muito facilmente os procedimentos de estética, então toxina, preenchimento. Eu tinha a mão muito boa, porque durante a faculdade eu pensava que seria cirurgiã. Por isso que eu ia para a faculdade de pijama. Cirurgião não tá nem aí. Então eu tinha essa facilidade. Então eu também falo que é importante o médico ouvir a sua intuição. Você pode, se dedicar muito em alguma coisa, mas a gente tem alguns talentos naturais. Eu tinha ali essa facilidade de aplicar, de fazer procedimento, fazer muito rápido, todo mundo gostava, então eu acabei indo para estética. E, claro, estética é muito rentável, eu fiquei durante uns 2 anos fazendo só estética dentro da dermatologia, fui para minha cidade, que era uma cidade pequena, Onde era? chama Onde era? Campo Belo, Belo. perto dos Três Corações, a Uhum. cidade do Pelé, pra quem não conhece. E como era uma cidade pequena, de 30, 40 mil habitantes, eu acabei tendo esse reconhecimento bem rápido pelo boca a boca. Então eu tive um ganho de pacientes muito Sim. rápido e com 2 anos eu já estava, assim, com a agenda cheia, porém, mais uma vez eu tive um ponto de quebrada ali, um ponto de indecisão, que eu estava com a agenda cheia, eu estava simplesmente, bem remunerada, ganhando muito bem, mas eu sentia falta daquele sentimento que eu sentia no posto de saúde, da Ei, galinha, um abacate, um do sapo de manga. abacate. Eu era muito bem reconhecida financeiramente, É. eu ganhava bem no Você encontrou, o que todo mundo busca. exatamente, eu tive o tempo para mim, eu fazia academia de manhã.
Mas eu sentia falta daquele sentimento da velhinha chegar no posto de saúde e eu falar: "Nossa, depois que você me deu um remédio, parece que agora eu tô andando melhor". Porque o paciente de estética, por mais que a gente fale que envolve a saúde, o bem-estar, ele tá fazendo aquilo pra autoestima, para o ego dele. Olha só. Já não tá mudando nada na saúde, então eu sentia essa falta. Era mais por você e não pelos outros. Exatamente, não era mais aquela necessidade de fazer agradar o outro, mas era uma necessidade interna agora. Falei: "Poxa, será que eu fiz tudo isso para voltar a atender um posto de saúde? Não é possível, né". E aí, eu descobri por acaso, eu fui fazer um fellow Por acaso, é destino, né? nunca é por acaso, mas olha que interessante, porque eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de falar 6 meses, e claro, como eu gostava da parte de estética, eu me candidatei para a área de estética, então eu fiquei numa clínica muito forte, lá em Houston, que era forte na parte de estética. Porém, dos 5 dias que eu ficava nessa clínica, uns 2 ou 3 dias, eles faziam muito câncer de pele, que era o que eu tinha pensado antes, e tricologia, queda de cabelo. Que ano foi isso? 2018. Uau. E olha que interessante, essa dermatologista que eu acompanhava, ela já era uma dermatologista de uns 52 anos, assim. E um dia, já no final, que eu já estava com mais liberdade, eu fui perguntar para ela, eu falei assim: "Olha, eu tô chegando agora, né, sou nova, eu tenho 3 anos só de dermato, mas é tão legal fazer procedimento, dá tanto dinheiro, por que que você não faz só estética?". Ela falou: "Olha, Priscila, nesses 6 meses que você esteve aqui, você percebeu que passa muito paciente aqui, inclusive rodando em outras médicas". Corajosa ela foi, tá, gente? Ela foi bem corajosa. Fica. Abrindo só um parênteses, esses dias eu estava pensando, eu falei: "Gente, eu acho que pode ser o assunto da nossa próxima parte aqui da conversa". Falei: "O que que será que alguém precisa, assim, para dar certo, para fazer acontecer?". Falei: "Bom, acho que no meu caso foi a cara de pau". É, Eu não tinha medo, perguntava, não tinha nada a perder. Eu falei: "Vou perguntar para ela, será que ela não gosta de ganhar dinheiro, né?". "Por que que você não faz mais estética?". Eu falei: "Olha, nesses 6 meses que você passou aqui, você deve ter percebido que passou muito paciente, inclusive com as outras pessoas que fazem procedimento estético aqui". E isso em 2018, lá nos Estados Unidos, já era muito comum ter enfermeiras, biomédicas que faziam procedimento estético, e não só médico, que ainda não tinha chegado essa moda aqui no Brasil. olha. E ela falou assim: "Você deve ter percebido que passou muito paciente aqui, na April, na Joanna, que eram as outras, que eram essas nurse injectors, mas o paciente da tricologia, você percebeu que os mesmos voltavam todo mês ou a cada 2 meses, e eles sempre queriam consultar comigo? Então por que que eu vou ficar brigando por preço, porque elas estão sempre fazendo desconto, qual que é o botox mais barato, postando foto qual que fez o melhor antes e depois, sendo que eu vou ter um paciente que, uma vez que ele gostou de mim, vai ser igual ao casamento, ele vai querer me ver ou todo mês ou nesse mesão". E aí eu voltei de lá com esse Triplex a cabeça dela. e falei: "Gente, as coisas acontecem lá primeiro. Daqui a pouco essa moda de outras pessoas fazerem procedimento estético vai chegar no Brasil". Estava engatinhando já. Estavam liberando dentista. E ela me trouxe essa ideia de que quando ela fazia o tratamento de cabelo, tem a ver, né, tratamento de cabelo tem a ver com doença de tireoide, com intestino, com falta de vitaminas, com emagrecimento, alteração de hormônio. Falei: "Entendi, esse paciente ele vai querer casar comigo, então é um paciente que eu vou ter recorrência, Uhum. que eu vou ter realmente uma transformação da vida dele quando eu descubro o que está causando essa queda de cabelo, Uhum. que eu vou ganhar bem, porque ele vai estar lá todo mês, e que eu vou me diferenciar, porque daqui a pouco vai ter mais gente fazendo o que hoje só eu faço". ChatGPT não erra. Tá vendo, chat? É pioneira. E esse foi o meu segundo ponto de virada, quando eu tive esse start, eu voltei de lá, como eu sou muito decidida e cara de pau, eu falei assim: "Vou me matricular". Fiz uma pós em 2019, fiz a segunda em 2020. Quando ninguém nem falava muito, Não se só mencionava. falava, não se falava E é o que muito. você gosta também, né? E aí foi isso, e aí foi Habilidade manual. tão interessante que os primeiros pacientes que eu comecei a atender de cabelo, eu falo que eu precisava testar. Tudo a gente faz um MVP, botar Assina aqui, tá, querido? Falei: "Olha, eu voltei dos Estados Unidos,
eu tô aprendendo a fazer uns tratamentos aí. E pedi uma das mulheres que eu estava atendendo, na época eu tinha 80% do meu público era feminino, me apresenta. Agora mudou completamente. Mudou completamente, mas na época, ainda procedimento estético, na cidade de 30 mil habitantes, acho só mulher. Aí eu chamei uma delas, falei, traz seu marido pra eu fazer o tratamento dele aqui. E aí ela trouxe, aí eu combinei com ele, falei assim, olha, vamos fazer um tratamento que eu aprendi lá fora. E assim, na época era o básico do básico, era minoxidil, finasterida e uma aplicaçãozinha na cabeça que doía pra caramba. Mas eu aprendi, falei, vamos fazer. E aí começamos. 3, 4 meses, de 4 meses pra frente, foi interessante porque eu chegava na clínica, eu ia olhar a minha agenda, e a minha agenda parece que estava mudando. Como ela tem cores, eu sabia quando era procedimento e eu sabia quando era consulta. Eu chegava lá, antes era só procedimento, estético, tá. E aí eu comecei a ver uma consulta no meio. Aí chegava no outro dia 2 consultas. Aí eu fui brigar com a minha secretária, eu falei, poxa, Dani, não é possível, a gente ganha dinheiro com procedimento, você tá marcando só a primeira consulta, você vai acabar com o nosso faturamento, né? Ah, Priscila, o pessoal tá procurando, o que que eu vou fazer? O que aconteceu? Eu descobri que esse paciente estava tendo resultado, estava com cabelo. E aí ele chegava ao futebol às terças-feiras. Você fez o cabelo? O que é a primeira coisa que o homem vai brincar com o outro que tá com cabelo? Qual que é a piadinha que eles vão fazer? Qual a piadinha, né? Ah, tá ficando broxa, tá com cabelo, você tá tomando que nem a mexe que broxa. Ele, pra se livrar da piada, falava, não tem nada disso, meu, eu não tô tomando finasterida, eu faço tratamento com uma médica que só aplica ali o cabelo, então eu não tô broxa. Então ele preferia contar que tava fazendo tratamento Lógico. do que passar de broxa. A broxidão. Você teve essa transição financeira, né? De tipo, até engatar essas pessoas. Aí é que tá, porque todo paciente que era de cabelo, eu achava que ele ia me pagar só uma consulta. Seria, na época, R$ 250, enquanto o Botox era 900. Só que esse paciente, na verdade, ele não ia só para consulta, ele precisava fazer o procedimento. Então, eu fechava um pacote com ele de R$ 1.500, R$ 2.000 pelos próximos 4 meses. Ou seja, um paciente de R$ 200, que era consulta, converteu em um paciente de 1.600. E o paciente de Botox, que era R$ 800, eu achava o máximo, ele só ia fazer Botox de novo daqui 6 meses, se ele gostasse de mim. Sim. Ou seja, depois de 3 meses que eu fui fechar o meu planejamento financeiro, eu vi que nosso faturamento tinha aumentado. E concorda que Botox, uma questão leiga, eu no Botox eu faço com qualquer médico, assim, que é uma... Agora, cabelo, porque de cabelo é a cara, cabelo acaba com você, se eu rapar a cabeça, eu mudei, se eu pôr careca, eu mudei, se eu envelhecer, cabelo muda, hoje eu coloquei 4 atrás no cabelo, o Marcelo olhou assim, videomaker, ó, ele olhou assim pra mim, o cabelo muda, completamente. E vou te contar mais, é exatamente isso. Eu elogiei o meu cabelo, tá? Tá bonito, tá bonito. A percepção do paciente é exatamente essa. Ele que faça a toxina, bem aquela dermatologista já tinha me falado, ou minha amiga falou que no Dia das Mulheres, se eu for com ela, sai 2 por 1. Infelizmente acontece. Desculpa. Agora, cabelo, quem já teve problema de calvície, ou quem já teve uma queda e resolveu, você morre de medo de deixar aquela pessoa que se fala, se eu parar o tratamento, o cabelo vai cair de novo. E, enfim, aí foi realmente uma percepção dentro da tricologia, eu poderia unir o que eu gostava, que era atender o paciente, entender que eu fazia diagnósticos né? de várias doenças associadas à queda de cabelo, eu também melhorava a autoestima e eu também ganhava dinheiro. Era tudo que eu queria. E eu falo que veio o pacote completo. Que legal. Gente, eu adoro histórias, né? Histórias inovadoras. ChatGPT, parabéns, você não erra mesmo. E turma, ainda nesse vídeo nós vamos falar sobre gestão, porque uma coisa é você, porque a minha percepção. Liga, porque eu não sou médico, obviamente. Formei em medicina, só que eu não aprendo a ser empresário. São coisas totalmente diferentes. Tem que ser empresário, trabalhar com marketing, divulgar o seu nome, estudar, porque vocês vão parando. Então, nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos voltar com essa pauta que vocês vão gostar demais. Continuando, né, o nosso vídeo, uma coisa é você ser médico, eu não sei se a palavra clinicar existe, né? Sim.
e ser empresário, que são coisas totalmente diferentes. Você não tem, eu acho, na faculdade de medicina, administração de empresa. Não, Como que é isso? infelizmente não. É uma coisa que eu acho que é a dor da maioria dos médicos. Por quê? Hoje, quando a gente forma em medicina, você tem uma carga muito grande de conhecimento técnico. Eu falo isso que uma das coisas até que eu acho mais interessante antes de falar da administração é que o médico, ele se forma para dali para frente clinicar e atender pessoas. Mas a gente passa 6 anos da nossa formação estudando as doenças das pessoas. E a gente não estuda nada sobre pessoas. Perfis comportamentais, tipo de cada pessoa, a gente não aprende nada. Então eu penso assim, o que eu acho que seria até a base da formação deveria ser estudar pessoas, ter um pouco mais de psicologia, um pouco mais de formação de PNL, programação neurolinguística, de desenvolvimento pessoal, que falta. Então, já começa por aí. Eu falo que a gente forma 6 anos para estudar doenças das pessoas e nada sobre as pessoas. Então, já sinto um pouco dessa Genial. falta aí. E menos ainda sobre a administração. Por quê? Não sei se foi exclusivamente na minha faculdade, mas onde eu formei, que era a Universidade Federal, a gente é doutrinado que a gente tem uma dívida a pagar, então a gente vai formar e a gente precisa ir trabalhar num plantão ou posto de saúde, e essa vai ser a sua carreira. Então você acaba não desenvolvendo nada sobre essa parte de gestão pessoal, de financeiro, e menos ainda de administrar o seu próprio negócio. Por isso que muitas das vezes é muito comum o médico, às vezes, tentar empreender, tentar abrir uma clínica, porque ele tem o dinheiro, ele é bem remunerado, assim que ele se forma, ele tem oferta de trabalho, mas ele não tem o conhecimento. Então, você ter só o dinheiro não te garante o sucesso. É muito comum o médico abre uma clínica, ele tinha dinheiro para investir naquele negócio, ele abriu, mas ele não sabia como captar paciente, não sabia calcular ROI, não sabia calcular CAC, não sabia formar equipe, não sabia liderar, e aí ele acaba E realmente. tem muitos médicos também que eu conheço, que eu já ouvi, tá, inclusive, que eles, como não sabem administrar, compra, vai fazendo dívida e fica naquele monte de plantão para tentar suprir aquilo tudo, porque criou um elefante assim tão gigante por falta de conhecimento técnico de administração. Exatamente. Muitas das vezes, o que é doutrinado é que para o médico ter sucesso, ele precisa investir em uma clínica luxuosa, investir em um espaço que tenha um lustre que sai do teto, e tudo isso é caro, mas ele esquece de contar o que realmente vai trazer o retorno. Talvez se ele comprasse uma tecnologia assertiva e soubesse fazer o retorno de onde ele pode usar aquilo, seria muito mais rentável do que o lustre que ele colocou, que não vai dar uma rentabilidade nenhuma. Como você fez na sua prática? Bom, na minha Que aqui prática, a clínica é linda, tá, gente? Você fica olhando assim. eu sempre acho que eu tenho uma frase que eu falo muito com meus alunos, que é: quem começa pronto, começa tarde. Então, muitas das vezes a gente fica. Começa a Boa frase. Aí depois você pergunta pro chat GPT de quem que é essa frase, porque vocês sempre. Chat, ó. Quem começa pronto, começa tarde. É, porque a gente espera as condições perfeitas, né? Então a gente espera quando que a gente vai ter o dinheiro suficiente para montar a clínica de milhões, que são antes disso eu vou começar. E na verdade eu acredito que se você dá um passo, você já não está no mesmo lugar. Então por isso eu acho que você tem que ter essa coragem, ou mais conhecida no meu caso foi um pouco de cara de pau, de começar. Quando eu comecei lá na minha cidade, é claro que a primeira experiência que eu fiz foi alugando uma sala dentro de uma clínica multiespecialidades, e eu alugava a salinha e ia trabalhar lá só nas quintas-feiras. A agenda foi crescendo, eu aumentei para alugar a sala quinta e sexta. A agenda foi crescendo, eu aluguei uma sala Plantões. só para mim. Fazendo E plantão. fazendo plantão para isso. Entendi. Então, eu comecei a dar esse passo de começar, mas eu não esperei assim, nossa, quando eu tiver minha clínica, eu vou começar. Bom, comecei do jeito que dava. E para mim foi uma ótima experiência para eu ir treinando a equipe, que na época a equipe era uma pessoa. Mas eu fui aprendendo essa parte de lidar com pessoas que a gente não aprende. E aí, comecei a ter o meu espacinho maior. Eu falei, bom, agora eu consigo abrir uma sala só para mim. Então, eu formei uma sala inteira só Ela- para mim. Se, se, é,
não tem erro, né? Se parar pra pensar, se você às vezes a realidade o sonho de ser ou estar, né, pelo que eu entendi nessa sua clareza. Bom, então eu fiz uma conta, você fazia conta, você tem uma planilha de Excel, como você controla tudo isso? Então, Ou controlava e faz isso hoje? para ser bem honesta, planilha não é meu forte. Lembra que no começo do nosso papo eu falei que a gente precisa de ter a atenção daquilo que é o nosso talento Tá, natural. sim. Então eu tenho talento com pessoas, eu tenho um talento de comunicação que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu não tenho talento para as contas. Excel, Eu não tenho. verdade é a mesma. Mas não é por isso que eu Sim. preciso deixar de olhar isso. Você pode não ser excelente, mas você pode precisa ser. ter um olhar nisso e contratar uma pessoa que seja melhor que você. Eu amo Excel. Então, o que eu fiz? Excel. Ai, não gosto. O que eu fiz nesse começo? Eu percebi que eu precisava de contratar alguém para olhar só isso. Então, por isso quando eu falei sobre a Claro que você importância de olhar pessoas. acompanhava. Exatamente. Se eu pudesse, eu contrataria todo mundo igual a mim, que foi a minha primeira contratação, uma pessoa super comunicativa, falava bem com os pacientes, Sim. mas ela também não olhava as contas. Uau. E aí, de vez em quando, ficava um outro boleto para trás. Aí eu percebi, bom, então agora eu preciso contratar uma pessoa totalmente oposta a mim, É. que olha Analítica. contas, analítico. E aí eu contratei uma pessoa que faz só isso, ela já está comigo hoje há 8 anos. Isso é muito legal. E ela faz só isso, então ela faz só as contas. E eu preciso olhar. Eu aprendi que a gente, quando quer crescer, a gente não faz só o que a gente gosta. E também, doutora, assim, eu chamo de Priscila, doutora, vai no ritmo. Sim. O que eu acho interessante, quando eu também comecei na comunicação, eu tinha um papel. Eu anotava na agenda, olha, entrou 1.000, saiu 300 por conta disso. Eu tinha uma pontinha tão simplesinho, o famoso caderno caixa na época. Hoje eu uso Excel, controle de planilha, etc. Mas também é só ter esse hábito de. Você tinha isso lá no começo, né? Olha, entrou X, custo tanto. Exatamente. Então, foi isso. Eu não precisava ser excelente naquilo, mas eu precisava olhar. Então, o que eu fazia? Eu tinha também ali um livro caixa básico que a gente ia anotando. Aí começou a crescer. Eu contratei um prontuário eletrônico, que eu tô com ele também até hoje, o pessoal do Gestão DS me ensinou. Você tem que saber pedir ajuda. Olha, tem essa parte do financeiro aqui dentro. Legal. Aí eu comecei a usar dentro do próprio sistema que eu já usava. E aí, depois que eu hoje tenho uma equipe para isso, financeira, a gente utiliza as planilhas de Excel, utiliza o meu dinheiro, utiliza. Então, aí você começa a deixar mais organizado. Mas, mesmo que seja o básico, você tem que olhar, Você tem uma reunião com eles mensal para ver o financeiro, para acompanhar tudo, né? que é o que eu falei, a gente não faz só o que a gente gosta. Se eu pudesse, eu ficaria o dia todo gravando vídeo, aula, atender o paciente, mas eu descobri que eu precisava ter a minha quarta de manhã é só para reuniões. Isso, olha, dica, quarta de manhã é o seu dia de. Hoje é quarta de manhã, vamos lá. É. Pijamão. Mas por que essa é uma dica E interessante? você faz online, presencial? Eu Como faço que é? tudo Ah, online, legal. mas Muito não é uma melhor. dica interessante, por quê? Como eu disse, não é o meu talento, É. mas eu não E posso você deixar de isso é olhar. muito legal. E eu falo isso porque tem gente que às vezes, os meus alunos que são meus mentorandos de gestão de carreira, a pergunta que mais chega para mim é assim: Cira, mas assim, eu não tenho essa desenvoltura que você tem para gravar o vídeo. Como é que eu vou gravar o vídeo para o meu Instagram? Nós somos seres adaptáveis. E nós somos seres educáveis. Então, tudo aquilo que a gente se dedicar, a gente vai fazer. Se eu começar a treinar a nadar, eu vou nadar. Não vou ser uma Phelps, mas nadar eu vou. Então, você precisa se dedicar. O que acontece é que, geralmente, o cérebro tende a nos mandar fazer aquilo que a gente gosta, porque é mais confortável. Por isso eu tô falando, se eu pudesse, todo dia de manhã eu estaria aqui fazendo esses bate-papos. Teria um podcast só meu. A gente volta. Porém, infelizmente, eu precisei me treinar, que eu precisava ter esse tempo pro financeiro. Sabe, mas é até uma dica agora de comunicação. Eu faço uns cursos de inglês, enfim. Tem um podcast que eu assisto que eles gravam em casa, esse podcast, que o cara na casa dela, na casa dele, faz esse podcast. Dica. Pois é. Falando em marketing, como que você estrutura, você tem uma equipe, é extremamente, eu não sou médico, enfim, até então, não preciso ainda, só que você fica assim, ó, ela atrasa a vida da gente. Nossa, que legal isso aqui. Nossa, que legal isso aqui. E você fica viciando nela. Como que é isso? Você tem um projeto, uma estratégia? Temos. Hoje a gente tem uma equipe grande, né? Hoje, então, além dessa parte da clínica, além do clinicar, além de ser médica, eu tenho essa formação, que é a certificação RAD, significa Raciocínio Clínico Avançado em Tricologia,
que é focado em formar médicos na área da tricologia, foi onde eu me achei, mas mais do que a tricologia. Hoje, eu falo que o RAT é mais sobre formar os médicos nessas facetas que a gente não aprende. O marketing, a comunicação, a gestão. Então, o projeto RAT, que hoje é o que também me consome grande parte do tempo, ele tem uma equipe grande, hoje são 14 funcionários, e a gente tem a equipe do financeiro, tem a equipe de atendimento ao aluno, tem a equipe de comercial e, claro, tem a equipe do marketing. Então, a gente tem uma gerente de marketing que coordena todas as ações, seja de YouTube, seja de entrevistas, mas a verdade, e muita gente não vai acreditar nisso, mas é a verdade, é que o Instagram sou eu quem faço. Tinha certeza. Por quê, É muito gente? seu jeito, seu ali. É o meu jeito. Ah. E eu já passei, claro, por empresas de marketing, já tive empresa de marketing que me mandava os posts prontos, foi como eu comecei, quando eu não conseguia gravar vídeo. Já tive uma pessoa que era uma social media que ficava só comigo e postava a minha vida. Porém, eu aprendi a olhar números. E esses números não mentiam. Eles estavam com menor engajamento. Então, tinha menos gente assistindo os stories, tinha menos gente interagindo no Instagram. E eu percebi que o Instagram nada mais é do que você convidar alguém para ir na sua casa. Não faz sentido. Imagina eu falar com você assim: olha, vamos gravar um nosso podcast para te contar os aparelhos que eu utilizo aqui e te levo na clínica daqui do lado. Nada a ver. Não conversa. Então, eram imagens lindas, eu falo que assim, inclusive era muito mais bonito, porque era uma imagem de alguém filmando a câmera de trás, é bem mais bonita. Sim. Mas é o informal também. Mas percebi que as pessoas querem ver a verdade. Hoje mesmo eu gravei um story, eu estava falando sobre a aula de ontem, e meu marido atrás, mexendo, consertando uma lâmpada. É o dia a dia. E se a gente pega todos os grandes influencers, Virgínia, que hoje tem não sei quantos milhões, é ela quem faz, Meu porque Deus. é o dia dela. É um feeling também, assim, você acorda de um jeito. Eu tenho uma agência, e aí a gente manda brief. Tem cliente também que não tem essa Fernando. E aí, por mais que nós mandemos os briefings, eu falo, como é que coloca o seu olhar? Ah, tinha uma ideia. Faça a sua ideia, porque é o feeling. E eu, por exemplo, o pessoal tentava fazer pra mim. Eu olhava e tava não comigo. Tá, mas não é por aí. E aí eu também comecei a fazer meus próprios vídeos, enfim, fui. Mas assim, hoje eu acho importante, né, até contando, eu faço. Eu tenho uma pessoa que faz a edição dos vídeos. Eu tenho uma pessoa que faz pro post. Quando eu digo tem muito de mim, tem muito da ideia. Sim, Esse é o concordo. principal. Aí sim. Então, eu percebo isso porque eu vejo, inclusive, muito médico dentro das minhas mentorias reclamando. Ah, e eu contratei uma empresa de marketing que não entregou nada. Eu contratei uma empresa de marketing que. Mas é claro, às vezes você está esperando que a empresa de Faça um milagre marketing por você. faça um milagre. E olhe com os seus olhos. E não vai chegar nunca a isso. Não é. Então, eu acho que o médico, ele, como a gente diz, desses conhecimentos básicos, ele precisa de ter Ao menos que ele não esse consiga assim. conhecimento para falar. Eu o que não ele tenho quer. tempo de fazer. Aí é uma outra história, né? Mas dar sugestões de pauta, para dar um caminho e depois desenvolver. Até para a empresa pegar o tom de voz dele, Ah. o que que ele quer falar. Então eu vejo muitos alunos que começam a trabalhar na tricologia e falam: nossa, mas eu não estou tendo paciente. E aí você entra no Instagram, não tem nada, nem falando às vezes que ele tem esse conhecimento. Como é que o paciente vai adivinhar? Ou seja, o médico não teve tempo de passar para a empresa que ele contratou que ele precisava disso. Então é muito fácil a gente pegar uma responsabilidade que é nossa e jogar nas Sim. costas do Eu acho que eu vou me candidatar pro RAT. Pois é, Eu vou me candidatar pro RAT. eu vou começar a te indicar, porque aí você já tem ali o que Não, que não, mas eu precisa. nem digo indicação, eu digo gravar vídeo dos médicos, ajudar, fazer mentoria, participar, dar caminho. Eu amo fazer isso. Eu amo. Mentira. Eu fiz um vídeo ontem no meu Instagram, aqui, gente, só um minutinho rapidinho. O que eu mais amo fazer. Lógico que a gente faz campanha e tal. O que eu amo, o que que você precisa? Não, mas não é por aí. Não, peraí, olha só. Eu adoro dar esse caminho. Eu adoro participar e a pessoa tocar. Eu amo fazer isso. Então, Vou mandar uma ficha de inscrição pra já ela. vou te avisar então e deixar um spoiler. A gente tem um evento que chama Imersão Sapira, que são 2 dias só sobre marketing, vendas presencial aqui em São Paulo, são só para 100 alunos. E você vai ser então um dos nossos convidados para falar sobre Falarei. isso. Faço questão. O que eu mais amo fazer. Às vezes as pessoas, por exemplo, falam sobre. É muito querer copiar do outro
E o que que você realmente quer fazer? Qual é o teu propósito, né? Eu não faço questão por números. Eu tive 40 pessoas assistiram. Gente, são 40. 40. Se 3 te chamarem por dia, abrir escuta, né? Essa percepção de mais, o menos, ele é muito mais importante, a qualidade disso. Eu tenho uma visão totalmente. Olha, eu não quero. Só mais uma pergunta. Esse lugar lindo, a gente pode fazer uma festa aqui? Vamos assistir um filme, fazer uma pipoca. Essa clínica é linda. E você que chegou a ver lá embaixo, não? Não fui lá ainda. Então nós vamos fazer. Nós vamos filmar tudo pra você. Tá passando as imagens aí da clínica. Tem aqui em cima, tem aí embaixo, são 10 salas, tem profissionais 10 aqui, salas. 10 salas de atendimento, tem profissionais de diversas áreas, tem psiquiatria, tem nutrologia, tem ginecologia, tem emagrecimento, Uau. tem fisiatra, que faz a parte de medicina do esporte, enfim. São muitos profissionais rodando aqui e que eu acredito muito nessa parte, inclusive, porque, como a gente falou, o ser humano é um só. Então, ele não quer ficar mais pulando de médico em médico, de lugar em lugar. Então, eu acredito que quando ele encontra um lugar que ele se sente em casa, faz muito mais sentido. Ou seja, ele vem aqui, ele já coleta o exame de sangue, esse exame de sangue fica disponível tanto para mim quanto para o nutrólogo. É muito comum, o paciente começou a emagrecer, o cabelo cai, ele não sabe para onde ele vai, quem que ele escuta, porque ele vai no tricologista, o médico tricologista fala que tem que parar de tomar o hormônio e o nutrólogo quer passar o hormônio. Hormônio parei, não deixa não, gente. Quando você tem essa interação entre os profissionais, eu acho que o paciente se sente mais acolhido, se sente mais em casa. Então, essa foi a Fala uma coisa proposta. muito assim, nada como você chegar num restaurante e falar, Fernando, aqui essa é a sua mesa, você quer aquela sua bebida? Não, não tem igual, né? Você chegar no consultório, alguém que você tem afinidade, que já te conhece, que vai para outros médicos, eu acho incrível. Mas assim, a clínica você quer sentar, você quer botar um filme, fazer uma pipoca. Quando nós vamos filmar para vocês aqui, é lindo. Dá Uma para coisa- fazer muito evento aqui. E uma coisa muito legal, que isso, aí hoje eu entendi o motivo, né? A vibração, não sei como a gente fala assim em vídeo, né? É tão gostoso aqui, é tão amplo, é tão claro, é tão gostoso daqui. Você não sente estar numa clínica médica, você não sente que você vai ser consultado. E é tudo por conta dela, porque ela é super um prazer conhecer você, bater papo com você. Ó, nós estamos gravando hoje, dia 13 de março, eu tô certo? Isso, É. 13 de março. E você estava onde? Dia 11, dia 10? Até ontem eu estava em congresso lá nos Estados Unidos. Eu fui para o congresso que é o AD, que é o maior congresso de dermatologia, e fiquei lá durante 5 dias. Isso é interessante, até de você ter esse ponto, que eu até um pouquinho aqui nos bastidores eu estava falando o quanto eu amo estudar, o quanto eu gosto de ir para esses congressos, e eu acho que é parte fundamental se você quer estar atualizado. Porém, muitas das vezes o médico deixa de ir, não é pela falta de dinheiro de pagar o congresso. Por mais que o congresso seja caro, o médico tem esse dinheiro. Só que o médico sempre faz a conta de, se eu estiver 5 dias em um congresso, a minha clínica está fechada 5 dias. Então não é o dinheiro que a gente gasta, é o dinheiro que você deixa de ganhar. Essa é a conta de qualquer médico. Qual que é a grande vantagem, a grande questão de você ter esse serviço que oferece, inclusive, mais do que exclusivamente o atendimento do médico? É exatamente você ter a possibilidade de indicar tecnologias, indicar procedimentos. Então, durante esses 5 dias, assim que acabou o carnaval, a gente já tinha aqui a clínica funcionando, realizando procedimentos e rentabilizando. Porque se ela estasse fechada os dias que eu estou falando, o congresso não ia dar. Nossa, e ela falou, vou voltar porque eu tenho gravação, pode deixar. Se for para marcar essa reunião, gente, pode marcar esse bate-papo. Turma, no próximo vídeo nós vamos falar agora sobre técnicas, sobre quais são as máquinas que a doutora usa, o porquê que ela usa, qual foi a escolha. Muitíssimo obrigado, tá? Até já. Fica aí que até já nós voltamos. Ó, assim, se inscreva no nosso canal, curte, já deixa os comentários para a doutora Priscila. Se já acompanharam aqui a clínica, nós colocamos vários vídeos para vocês, o endereço. Então marque uma consulta com ela que vale super a pena.